Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares, que Deus venha abençoar poderosamente esse ambiente que você se encontra agora, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero convidar vocês a estarem se inscrevendo no nosso canal. Nós estamos aí na plataforma do TikTok, na plataforma do YouTube. Você se inscrevendo, ativando as notificações, você é sinalizado quando sair conteúdo novo, ok? E nós contamos com o apoio de vocês, porque esse é o objetivo do canal. E aqui no momento de reflexão, o que nós fazemos? Nós aprendemos sobre diversos e variados temas à luz da Palavra de Deus, que a Palavra de Deus pode nos ensinar sobre cada tema. E nesse ponto eu conto muito com o apoio de cada um de vocês para estar compartilhando o nosso conteúdo, que essas reflexões venham alcançar mais pessoas, tá bom? Conto muito com o apoio de vocês aí, pessoal, para estar nos apoiando aí nesse processo, tá bom? Pessoal, então vamos lá. Hoje nós vamos refletir sobre um tema bem interessante e ele é muito debatido. A vírgula que divide doutrinas, ainda hoje, no céu ou hoje na esperança? É sobre aquele versículo que está lá no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 43, que diz assim, ó, Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto hoje, você estará comigo no paraíso. Essa tradução aqui, tradução NVI, Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto que você estará comigo no paraíso, NTLH, eu afirmo a você que isto é verdade, hoje você estará comigo no paraíso, Almeida corrigida, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Respondendo-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então aqui nós temos algumas traduções aqui, pessoal, referente a essa passagem, ok? E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então vamos tentar entender a centralidade desse versículo para ver exatamente o que ele quer nos ensinar, ok? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, Lucas capítulo 23, versículo 43, em Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, ele divide doutrinas. E normalmente ele é frequentemente usado para ensinar que a alma vai imediatamente para o céu após a morte. Vai imediatamente para o céu. Mas há um problema sério. O texto original não possui pontuação. Não possui. Ou seja, a vírgula foi colocada pelos tradutores, não por Jesus. Então, a pergunta não é Jesus disse isso? A pergunta correta é, onde a vírgula deveria estar? Então vamos ali primeiramente ver o contexto imediato que está acontecendo. O que está acontecendo na cruz? Lucas 23, vamos ter que voltar um pouquinho, ali no versículo 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançou-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí entra aqui o versículo em questão. Ele respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então, são dois ladrões, um é blasfemador, o outro reconhece o seu pecado, reconhece a justiça de Jesus, crê no reino futuro e diz, lembra-te de mim quando vier no teu reino, que é o versículo 42 ali. Então, aqui a gente pode observar o seguinte, ele não pede para ir ao céu naquele dia, primeiro ponto. Ele não pede para ir ao céu naquele dia. Ele fala de um reino futuro. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Vamos fazer uma análise do texto no original no grego. Então, o texto sem pontuação no grego é amen soi lego semeromet emoese enotoparadeiso. Literalmente, em verdade te digo, hoje comigo estarás no paraíso. Então, agora surgem duas possibilidades legítimas. A tradução tradicional, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. O hoje ali está ligado a estarás. Estarás. E a tradução alternativa, gramaticalmente válida, é em verdade te digo hoje. Em verdade te digo hoje. Estarás comigo no paraíso. Então vamos lá. A primeira tradução é em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Dá a sensação que hoje mesmo vai estar. Hoje ali está ligado a estarás. Então, aí a tradução alternativa, gramaticalmente válida, é em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Hoje ligado a te digo. Então, no hebraísmo, expressões como eu te digo hoje eram comuns para enfatizar a certeza da promessa, não o tempo do cumprimento. Exemplo, Deuteronômio 30:18. Vamos dar uma olhadinha lá. Ó, eu hoje lhes declaro que sem dúvida vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual tomar posse depois de atravessar o Jordão. Tem ali também uma referência parecida no livro de Zacarias. Livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 12. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurei tudo em dobro para vocês. Então, nós vemos aqui, pessoal, algumas referências. No hoje te declaro, tanto nos dois versículos que a gente viu. Agora nós vamos ver um problema teológico da leitura tradicional. A leitura tradicional, ela tem um pequeno probleminha. Vamos voltar ali para o livro de Lucas, pessoal, para ir acompanhando. Vamos lá. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Vou deixar aqui na tela aqui. Então, o problema teológico da leitura tradicional é: se Jesus foi ao paraíso naquele mesmo dia, aí a gente vai ter um conflito bíblico bem sério. Por quê? Porque Jesus não foi ao céu naquele dia. Ele não foi. No livro de João, capítulo 20, versículo 17, diz assim, ó. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Então ele está dizendo aqui, eu ainda não subi para o meu Pai. Isso foi após a ressurreição. Ou seja, Jesus ficou no túmulo. Nós podemos ver isso no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 31. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Vamos lá para Mateus. Livro de Mateus. Mateus, capítulo 12, versículo 40. Diz assim, ó, pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra.
Nós temos aqui, pessoal, também aqui no nosso canal, um momento de reflexão sobre isso, com o tema Jesus desceu ao inferno? Dá uma conferida lá. Então, ali em Mateus capítulo 12, versículo 40 ali, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Paraíso, túmulo e céu. E aí a gente pode dar uma olhada, mas o que é paraíso na Bíblia? A palavra grega paradeisos significa jardim, lugar restaurado e associado ao Éden restaurado. Vamos dar uma olhada ali no livro de Apocalipse? Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Ó. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Apocalipse 22. Apocalipse 22. Paraíso ligado à nova criação. Então não é um estado intermediário. Não é um estado intermediário. Que fala ali no Apocalipse 22. Aí, pessoal, nós analisando dessa forma, a gente pode ver um ensino central de Jesus ao ladrão. Jesus, ele não estava dizendo assim, ó, hoje você morre e já vai para o céu. Não é isso que Jesus está falando. Então, há uma interpretação errônea sobre isso. E temos que tomar cuidado com essa interpretação, porque ela vem a trazer falsas doutrinas. Falsas doutrinas. Para onde vai a alma, como é que foi. E às vezes, não sei se você já ouviu, muitas das vezes as pessoas pegam como referência a situação do ladrão na cruz, que foi uma situação única, como se fosse acontecer com várias pessoas. Mas não é bem assim. Então, Jesus não estava dizendo, hoje você morre e já vai para o céu. Não, ele está dizendo assim, ó, hoje, no meio da cruz, da dor e da rejeição, eu te dou uma promessa eterna. Uma promessa eterna. Porque está dizendo aqui, ó. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então assim, a salvação, ela não depende do tempo, ela não depende da obra, ela não depende do batismo e nem da descida da cruz. Depende da fé genuína em Cristo, que é a situação que aconteceu com o ladrão da cruz. E aí nós podemos fazer uma aplicação prática sobre isso. E uma verdade confrontadora. O ladrão aqui, estamos falando do ladrão, ok? Não foi salvo por um ritual. O ladrão, ele não teve tempo de se consertar. O ladrão não teve obras. Mas o ladrão teve arrependimento real e fé verdadeira. Isso ele teve. Porque para Jesus dizer o que diz para ele, Jesus viu a fé no coração dele. Mas isso, aí que veio o ponto aqui, pessoal. Mas isso não é uma licença para viver em desordem, viver pecado escancarado, esperando o último segundo para acontecer, por exemplo, uma vida totalmente virada do avesso. E ter a convicção que no último segundo de vida eu vou ter a oportunidade de falar isso, igual aconteceu com o ladrão, aí é perigoso. Vamos lá para Hebreus 3,15. Nós temos uma referência bem interessante em Hebreus 3,15. Ó. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião,
O hoje não fala do paraíso. O hoje fala de decisão. E aí, pessoal, a gente entra no tema, né? Que é referente ao quê? O problema que na realidade não é a vírgula. Depende das traduções, não é a vírgula. Muitos vê problema na vírgula, mas não é na vírgula. O problema, pessoal, o verdadeiro problema não é onde coloca a vírgula. O maior problema é onde nós colocamos nossa obediência. Jesus garante o futuro, mas exige fé agora. Agora. A esperança do ladrão não foi morrer naquele dia, foi ressuscitar com Cristo no reino. Então nós vemos aqui, ó. Vamos fazer um paralelo de outras traduções? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então disse Jesus. Então disse, né, Jesus. Lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Lembra-te de mim. Opa, deixa eu colocar aqui, pessoal, para a gente analisar. Deixa eu voltar aqui, eu achei que tinha colocado na tela, perdão. Vamos lá. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim, vírgula, quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando chegares ao teu reino. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E eu vou dizer por mim, pessoal, eu até entender isso aqui, passou muito batido. E às vezes uma coisa já faz a diferença no entendimento do versículo. Então com isso nós conseguimos entender qual foi a petição do ladrão e qual foi a resposta de Jesus. Mais fácil do que nós pensamos, né? Nós vemos, pessoal, que independente da correção, da interpretação do texto, o que ele quer dizer, achamos ali nos originais, podemos notar que sempre atrelado aos temas, principalmente quando frisa na parte de salvação, está exigindo um requerimento. E esse requerimento é obediência. Obediência. Chamou a atenção de Jesus a fé verdadeira que aquele rapaz tinha. Então olhem só para ver o que um coração com uma fé verdadeira faz. Ok? Então que venhamos a ter um coração envolvido com uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Esse é o recado. Esse é o recado. Pessoal, é um tema muito didático, nos ensina e muito. Eu aprendi um pouco mais aqui. Acredito que você aprendeu aí. Então vamos fazer o seguinte: se você aprendeu aí, assim como eu aprendi aqui, compartilhe e mande para alguém. Compartilhe essa reflexão. Às vezes tem outras pessoas que têm dúvidas sobre isso. E aqui, pessoal, tá os comentários aqui para você expor a sua opinião. Eu acho, o que você acha? Eu concordo, não concordo? Coloque, pessoal. Opiniões são sempre importantes para que a gente venha aprender. Ah, eu quero acrescentar alguma coisa? Coloque aí nos comentários, pessoal. E sugestão de temas, pessoal. Sugestão de temas, quiserem colocar, podem colocar aí que a gente traz para que venhamos aprender junto, em nome do Senhor Jesus. Ok? Pessoal, então é isso. Por hoje é só. Como eu sempre digo, que Deus venha nos dar sabedoria, entendimento e discernimento, para que venhamos, através da obediência, receber o joinha do Pai. Tá bom?
Pessoal, então é isso. Fiquem com Deus. Aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar. E peço muito a Deus, assim como eu peço para mim, eu peço para Deus que Deus venha abençoar cada vez mais a vida de vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe.